tem que fazer... Queres que eu pare? Volto quando ele falou que te disse que tinha que ir. Sim, ele disse-me que eu tinha que dançar a dança oriental com a Leila Haddad. E ele tinha essas entrevistas da Leila Haddad. Ele não conhecia a Leila Haddad, mas nessa época a Leila Haddad em Paris era bastante famosa, conhecida. Ele tinha acesso. E ele disse-me, tens que fazer isto. E eu agora percebi que ele entendeu e tinha razão, que eu poderia desarrascar na minha vida e ser autónoma e ganhar dinheiro com a dança oriental. Mas eu não percebia ainda isso, mas o que gajo está maluco? E ainda por cima, ela assediava-me com isso, cartas. Nessa época as pessoas escreviam cartas, que era uma coisa gira. Ele mandava-me cortados nos jornais, Leila Haddad, não sei o quê. E passado um pouco, ele ligava-me, então, já foste? Sim, está bem, Francisco, vou, está bem. Acabei por ir. Ou seja, juntei dinheiro e consegui o telefone da Leila Haddad. E não é que eu chego a Paris e ela cancelou o workshop. Então eu disse, opa Leila, tu tinhas-me dito que tinhas a certeza, não sei o quê, e para mim aquilo era todo o meu dinheiro, não é? Não era que eu tinha mais dinheiro do que aquilo. Eu só para pagar a renda tinha que desarrascar. Então, eu disse, olha Leila, eu pago-te a mesma coisa, porque o preço por hora era uma coisa de maluco. Eu disse, olha, não posso pagar isto, mas tu cancelaste uma coisa, prometeste que havia, e eu quero uma aula privada no mesmo preço. E pronto. Acabei por ter qualquer coisa, já nem me lembro o que foi. Acho que não foi aula privada. Acho que não consegui o que eu queria, mas consegui ir a uma aula qualquer, lá no Centre du Marais. E como eu tinha muita experiência física, percebi um pouco como é que era aquilo. Mas não conseguia, não é? Eu fiquei um pouco a olhar para aquilo e pensei, pá, isto é engraçado. Porque não tenho essa... É como se tu não tens o caminho cerebral, não é? Daquele movimento, não é? O caminho, ou seja, de uma neurona à outra, há um caminho, como é que se chama? Eu não sei. Outras conexões, outros caminhos. As conexões, tem um nome, esqueci. Não eram aquelas. Sinapse. Então, não tinha sinapse, mas percebi que era tudo cósmico. Para mim, que era aquilo, automaticamente, era meter o cosmo dentro do corpo. Ou seja, planetas. E ela dançava música, dança o quê? Belly dance, dança oriental, qual era? Dança egípcia, dança específica pra gente saber. Ela é tunicina. E dança as técnicas tunicina, mas também a chamada dança oriental. Exato. Que hoje em dia chama belly dance. Rakshaki. Belly dance vem dos tais soldados do Napoleão, foram eles que disseram dança do ventre. E até as mulheres não gostam, mas eu acho muito boa a ideia, porque é muito bonito dizer dança do ventre. O ventre é uma coisa muito bonita. Então, mas nesta época, pronto, não vou falar nisso agora. Sim, porque, é só pra gente saber o que ela dançava. Porque as danças orientais, chamadas orientais, são mesmo danças do ventre. E são mesmo transformações. Eu tenho a certeza hoje em dia, porque agora hoje em dia já tenho as chaves todas, mas nessa época era uma intuição, é que são artes, ou seja, a dança vem de uma arte perdida, está perdida na dança oriental, desculpe, está perdida, de transformar a energia sexual. Mas literalmente, não é falar na coisa, é literalmente vivê-la. Mas pronto, fui lá e fiz uma aula e percebi, nesta época, o cosmos dentro do corpo, que é uma coisa que nunca tinha acontecido, era meter dentro do corpo os movimentos planetários, porque aquilo são 8 elipses, círculos e tremimentos. Como é que você sentiu, como é que você vivenciou essa outra experiência, outro modus operandi nesse corpo que você tem ainda registrado essa memória de como você... Não, eu não tive nenhum problema com isso, foi mais a técnica. Um deslumbre. Para mim foi mais maravilhoso, mas não te esquece que eu vivi isso sozinha, ok? Porque eu voltei a Portugal, não há professoras em Portugal, e eu treinei sozinha. Ah, você treinou sozinha? E treinei muito sozinha. E então começo a dar uns espetáculos e de repente pedem-me aulas e disse, puxa, querem que eu dou aulas? Eu vou dar aulas de quê? Eu dizia às pessoas, mas eu não posso dar aulas, não sei o que é que danço, o que é que faço, não sei. Mas eu tenho uma vocação pedagógica, porque desde pequenina sempre fui professora a toda a gente, fazia professora a toda a gente na escola e tudo, então tenho vocação pedagógica.
E uma Então, coisa, Ilma, diz, você não tinha nenhuma. Quando esse amigo ele te incita a ir fazer esse curso com a Leila Haddad. Leila Haddad em Paris, você tem alguma ideia? Você começa a sonhar sobre esse trabalho, sobre ela, você começa a ler, você vai para lá com uma ideia desse mundo oriental, dessa dança oriental, ou você simplesmente vai com ímpeto de entrar em contato com aquela técnica? Você tem em você alguma ideia desse mundo oriental, desse feito, e você entra em contato, ou você vai muito entregue pelo impulso? Você, É as duas coisas, porque eu, de qualquer forma, nunca fui fantasiosa nisso. estrangeira do mundo oriental. O meu pai é húngaro, os húngaros, o meu pai tem uma cara de asiático ou de cigano, ele foi concebido na Ucrânia, minha mãe é também de origem húngara também, ou seja... Não tinha muito estranhamento. Eu vivia a dança numa companhia de dança russa que havia danças curdas, danças azerbaijanas, e eu ouvia estas músicas e eu sempre gostei. Eu em geral gosto de quase todas as músicas, mas eu gostava muito de tudo que era música oriental, mas também indiana, e gosto muito, muito do Irão. E também das músicas dos impérios otomanos. Então, para mim, aquilo é estar em casa. Mas eu não tinha... Eu tenho um espírito muito cigano. Isso é fácil de entender, não é? Uma miúda que levas de Paris para os Estados Unidos, Estados Unidos para Paris, depois vai embora, depois não sei o quê. Não? E depois não fui formatada nas escolas a partir dos 14 anos, então não tenho... A caixinha. A minha caixinha é extremamente móvel. Cheia de saídas, né? Sim, mas ao mesmo tempo é verdade que apesar de tudo parece que nasci com uma certa propensão para uma atitude científica, apesar de tudo, apesar de ser maluquinha, estás a perceber? Então a minha atitude científica ficou dentro do meu caminho como bailarina, do corpo, mas o meu caminho como bailarina está vinculado a um sentimento profundo de yoga, que eu não chamava isso yoga, ok? Hoje em dia as pessoas dizem yoga, em tibetano yoga é Neljor. Neljor é estar em comunhão com a natureza profunda. Então isso é que era para mim, Neljor. Então, o que é que eu trouxe comigo daquela aula com Leila Haddad? Eu depois a encontrei mais vezes, até fui com ela numa viagem em Tunísia. Encontrei primeiro essa coisa que eu conseguia meter no meu corpo, o facto de separar diferentes partes do corpo, mas é que eu tinha já as técnicas que não separam as partes do corpo. Então isto quer dizer que era fácil ir de um ao outro e não ficar um chewing gum, não é? Porque isso é uma pasta elástica. Tremimentos, que é uma coisa que não conhecia. Os tremimentos, mas é que eu, como eu estava sozinha, é que tinha tempo. Porque você, quando tem retiro, pode dançar várias horas seguidas, não é? Então, eu, por exemplo, sacudia só um ombro, depois sacudia só uma coisa, sacudia só um dedo, eu sacudia diferentes partes do corpo. Não porque alguém me dizia para fazer, não era porque era cultural, não era porque pertence àquela aldeia ou outra aldeia, era porque era aquilo que eu sentia que tinha que desenvolver para ser capaz de dançar aquela coisa. Então isto fez com que eu cheguei a um momento, quando me pediram para ensinar, que eu acabei por ensinar e acabou por correr super bem, toda a gente queria fazer aulas comigo, isto foi no Porto. E ao mesmo tempo eu era produtora, produzi o Rota Jazz do Porto, que eram dois festivais de jazz que eu produzi e foram financiados pela Roland Music. Então eu tive que escolher entre ser produtora e bailarina e acabei por escolher ser bailarina, apesar do que era muito lucrativo ser produtora. E deixei a produção, não é? E então, quando comecei a ter muito mais possibilidade de gerir dentro do meu corpo movimentos que são internos, eu comecei a associar automaticamente com a respiração e comecei a associar automaticamente também com a sexualidade, porque fazia sentido. Se você vai fazer isto com a coluna vertebral e isto com a coluna vertebral, obviamente que tem a ver com o cóccix e obviamente tem a ver com o útero, ou seja, tudo isto não estudei naquela altura, não estava na moda, ninguém dançava aquilo. Mas eu comecei a me dar conta que aquilo era sexual e depois as mulheres diziam não é sexual porque elas queriam reconhecimento, queriam valor, queriam subsídios, está bem, queriam respeito, o que a gente gosta, não é? Ter respeito. Só que apesar do que
quer ter respeito e eu não preciso de dizer que não é sexual, porque é sexual desde o meu ponto de vista. Então eu desenvolvi muito a minha relação com a dança oriental como uma relação com a mulher que eu não sabia que ia encontrar numa relação com a mulher, porque não tinha previsto. Eu estou a marimbar para histórias de mulheres ou de homens. Mas comecei a perceber que aquilo tinha a ver comigo. Porque eu tinha-me desenvolvido no mundo como se fosse um homem. Embora era muito bonita, toda a gente achava-me linda e era muito sexy, não sei o quê, mas eu achava-me um homem. Na minha maternidade. Não é? Sim, e comecei a perceber que, ao fim e ao cabo, havia qualquer coisa que se chamava homem no meu corpo e qualquer coisa que se chamava mulher também no meu corpo, e que a própria dança juntava o que se diz o yin e o yang. Percebi que o yin e o yang são os homens e as mulheres. E tudo isto naquela época não estava na moda, não é? Uma coisa bem... A androgenia é a própria deusa, né? A própria... Comecei a perceber que o homem, em mim, tinha que sustentar o movimento feminino. Isso é a coluna vertebral. Ou seja, o canal central tinha que sustentar isto, porque senão você fica desagitada, o corpo fica desajeitado e a mente também, porque fica com a mente demasiado emocional, ou então com uma mente demasiado... E você depois vê que as bailarinas, em função do treino e da técnica, têm maneiras de ser e de pensar. Mas eu queria ser livre, eu queria ser um ser humano holístico, não queria ser uma coisa estilística. Estava a marimbar para isto. Eu queria que o dia da minha morte ia ser feliz por tudo o que tinha vivido, porque tinha alcançado a coisa primordial que descobri pequenina. Que isto é que era importante. O resto... Olha, mas eu era uma pessoa muito intensa, então tive que suportar também as consequências. Sagitariana, né? Muito intensa, extremamente intensa. Nota-se ainda, mas agora estou muito mais calma. Mas que coisa boa! Sim, mas, cheia de vida. Sim, mas essa intensidade fez com que me queimei muito, não é? Então, para saltar rápido, então a dança oriental, depois o Chokri Mohamed, de Madrid, reparou que eu existia, não sei como. Nunca me disse como, nunca soube porquê. Ele andou atrás de mim. Cartas, mandou-me um livro, telefonou-me. E eu, nessa altura, vivia com Tony Gatliff, o realizador de cinema. E com Tony Gatliff tive uma relação, obviamente, conflituosa, porque ele era assim. Não sei se ainda é, mas nessa época era. E então foi complicado, não é? Mas eu fui muito... implicada na criação do cinema dessa época dele, porque eu fiz trabalhos, investigações, claro, nunca reconheceu que eu fiz nada disso, e ainda por cima há filmes onde vejo que a personagem sou eu. São 3 filmes. E então, quando me separei do Tony, quer dizer, o Tony deixou-me completamente na merda, e quando me deixou de repente na merda, naquela casa que está no Vengo, era a minha casa, e é portuguesa a casa, não é espanhola. No filme dizem que é Espanha, mas não é Espanha, é ao pé de Alcotim, no Portugal. Uhum. Chama-se Álamo. Aquela canção que está naquele filme, no filme Álamo, era a minha música preferida na versão grega, que eu ouvia sempre, e ele ouviu... E é linda a música, linda. Sim, e ele ouviu-me ouvir isto, porque eu estava sempre... Eleni Vitali canta isto em grego. E foi ele que me transpôs aquilo para o flamenco com a gaita. Uhum. Eu que o conheci também porque nós fomos para a casa deles lá em Badajoz. Então, ele deixou-me e eu fiquei um pouco, de repente, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Só tinha um carro velho. E o Chokri veio a Lisboa para me conhecer e como eu estava muito mal, ele me disse, eu vou dar o workshop para ti, dou-te o dinheiro, precisas. E ele fez isso, não me conhecia. Foi o mesmo dia que me conheceu, fez isso. E aquilo foi como um anjo que chegou, não é? E essa história nunca foi uma história que se tornou um namoro entre nós, nunca foi isso. Mas tornou-se muito, muito próximo. Ou seja, quando você está muito próximo de uma pessoa pela arte, pela dança, mas nunca foi uma história de vínculo sexual entre nós. E então fui para Madrid viver e o Chokri ensinou-me a verdadeira dança oriental, não é egípcia, porque ele é de lá e ele, para mim, era um dos melhores. Porque eu considero que o Chokri tinha o duende até a ponta das unhas, não precisava de mexer
para dançar. Eu considero que o Chokri não precisava de ter milhares de movimentos sofisticados americanos ou alemães para que a dança dele fosse extraordinariamente portadora da essência. E que é por isso que uma pessoa dança. O Chokri Mohammed, quando entrava numa sala e dançava e fazia dançar as pessoas, encantava até as paredes. Até me dá vontade de chorar quando falo nisso. O Chokri Mohammed era mesmo duende. Era uma pessoa mesmo especial. E ao mesmo tempo era maluco. Eu discutia com ele todo o tempo, a gente estava sempre assim. Mas eu vivia na escola e depois não tinha dinheiro, mas depois ele fez-me trabalhar, e a Rosa, a mulher dele, que hoje em dia somos muito amigas, fez tudo para me ajudar, e então eles me deram uma segunda, não uma segunda, deve ser uma 10ª vida. Além dos gatos, tenho mais que 9 vidas. E então eu tornei-me bailarina oriental. A fundo, a tope. O Chokri te dá esse passo. E de facto começo a ganhar muito dinheiro. Depois deixo o Chokri, porque eu digo ao Chokri, eu quero ir além do folclore, porque eu não sou egípcia. E estou farta daquela gente toda que me chateia, os teus embaixadores que não pagam, e os teus ciganos que são muito simpáticos, me querem sempre meter na cama. E um dia gritei tanto com eles que nunca mais tentaram meter na cama. E gritei na minha língua, eles não percebiam. Mas eu disse, olha, eu vivi tudo isto e não me interessa. Eles querem uma coisa que não é o que eu quero. O que eu quero, eu aprendi com o Chokri o bastão masculino. E eu queria juntar o masculino e o feminino na dança. Mas eu precisava de desvincular a dança da identificação. Não, eu queria voltar à natureza do ser humano. Não quer dizer que eu não respeito a identificação, porque a identificação é de onde vem, não é? A técnica de pau portuguesa, porque eu interessei para o pau, e depois comecei a utilizar muito o pau, porque eu estava a gerir o meu masculino. O meu pau tinha que se envolver. O pau é masculino, mas o pau ao princípio é rígido, até às vezes cai-te na cabeça. Eu treinei tanto que isto sangrava, não é? Eu não treino um pouco, eu treinava muito, não é? E quando cheguei a um ponto que eu já conseguia ter um pouco de maestria no bastão, andei com o bastão sempre comigo. E qualquer pessoa que eu encontrasse que sabia de bastões, estudei também, era sempre super simpático comigo, é o Guilherme, o professor de Kung Fu de Lisboa. Guilherme Guerreiro de Luz, é Guerreiro de Luz que ele se chama. Guerreiro de Luz, ou Luz, é uma coisa do estilo. Chama-se Guilherme Guerreiro Luz, ou Guilherme Luz. É conhecido em Lisboa. E ele sempre que eu dizia, olha, estou aqui, podes-me dar uma sessão de bastão, sempre me oferecia uma sessão de bastão num parque. Então eu andava sempre com um bastão. Até um dia um senhor parou-me e disse, madame, o quê? Você é samurai? Eu de repente dei-me conta da figura que eu tinha. Então, o Chokri não queria fazer o que eu queria fazer. Eu queria averiguar mais para ir, talvez, com ele no sufismo, não tanto que eu queria ser sufi, porque eu sou budista, mas mais na parte toda da vivência da dança, mas também queria reinventar uma dança com ele, que fosse mesmo uma busca, não é? Do masculino e do feminino, com a abstração da pertença cultural. Porque eu sou, apesar de tudo, uma pessoa universal, não consigo ter uma pertença cultural, é difícil para mim. Eu posso fingir que sou marroquí. Eu, quando dançava dança oriental, toda a gente acha que sou árabe. Se eu não abrir a boca, pensam que eu sou árabe em seguida. Ainda por cima eu dançava bem, então era fácil. Mas eu depois sentia que isto já acabou. Ganhava dinheiro e depois quê? Então ganhei dinheiro, fui à Bélgica. A Bélgica continuei a ganhar muito dinheiro porque precisava, e então dançava, e aí comecei a ter muito, porque nos casamentos cobria-me com notas, e eu chegava a casa, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E depois, mais tarde, construí uma casa e ardeu tudo, perdi tudo, assim. Então, tive que recomeçar tudo a zero. Então, dei-me conta, antes de perder tudo, que eu começava a envelhecer e que eu quero que a dança tenha uma significação profunda para mim. Então, comecei a entrar mesmo na minha criação da dança duende. Está a perceber? E, ao mesmo tempo, essa compreensão que eu tinha, que de repente tinha mulheres à minha volta
enquanto antes sempre tinha homens à minha volta. E então comecei a tentar perceber, mas porquê que as mulheres querem dançar estas coisas? E porquê tanta mulher? Porque são dança oriental por todo lado. As ciganas dançam dança oriental, as japonesas dançam dança oriental, as chinesas dançam... Mas o que você acha que elas estavam tentando buscar, ou resgatar, ou compor no seu corpo? O que você acha? E qual você viu diretamente a sua missão? Você também queria entregar algo a essas mulheres que buscavam? Seriam duas perguntas. O que você acha que elas estavam tentando incorporar e o que você acha que você podia dar? Acho que é o agregor. Então, o agregor feminino chegou a um ponto, o agregor ou seja, o conjunto de todas as mulheres do mundo, cria uma realidade não substancial, espiritual, se você quiser, ou seja, uma existência psicológica. O Jung que falou da palavra agregor. Ou seja, é como uma força, não é? É uma força que existe através das pessoas, porque nós, de qualquer forma, somos simplesmente um lugar onde o sopro passa. E o sopro, a direção que ele vai tomar como uma flecha, depende das quanto tu és capaz de escolher ou não. Ou seja, todo o desenvolvimento humano é desenvolver a capacidade de escolher, não é? E de priorizar. É só isso. É um pouco como cozinhar, não é? Tens que escolher o que vais meter na panela. Então, as mulheres, acho que chegaram a um ponto que instinctivamente, intuitivamente, elas queriam desenvolver a sabedoria e a transformação da energia sexual, porque todo o problema humano passa pela corrupção sexual, que em seguida tem a ver com corrupção material, com tudo, porque a vida nasce a partir de fazer amor. O orgasmo dá lugar a nascimento, não é? E depois a agressão dá lugar à morte. Então, isso são Thanatos e Dionysos, ou seja, essa coisa. É uma coisa natural. Então as mulheres instintivamente queriam isto, mas em cada uma individualmente era simplesmente um desejo, sei lá, de se reconciliar com o corpo, de sentir melhor, de estar entre mulheres. E todas estas coisas, eu assistia ao desvio delas. Ou seja, estava desviada aquela energia que era muito bonita. Estava a ser desviada para dinheiro, estava a ser desviada para fama, estava a ser desviada para competição. E estava desviada para ser um patriarcado de mulheres. E eu disse, mas poder vocês, meninas, estão a fazer um patriarcado entre vocês, com feudalismo e tudo. Mas pronto, tenho também que ter cuidado, se não entro eu na crítica e depois fico eu próprio, não é? Então tinha que ficar fiel ao fio do essencial. Mas fiz o trabalho com as mulheres, então cheguei a um ponto que eu pensei, olha, agora já quando a dança oriental está a correr muito bem, quando a dança gypsy está a correr lindo, as pessoas adoram o que eu faço. Eu quando dava as aulas muito diferentes de toda a gente, porque eu fazia isto sem previsão, mas ao mesmo tempo jogava com as formas, ou seja, em círculo ou em linhas, porque eu acho que eu tinha percebido que uma certa forma no espaço desenvolve uma certa competência. Dou o exemplo, é que se uma pessoa tem muita dificuldade de coordenação, porque eu também lidava com uma coisa, é que as pessoas quando aprendem a dançar acham que querem fazer tudo livre ou então querem fazer tudo rígido. Não, temos que juntar os opostos, temos que fazer com que o teu corpo tenha uma capacidade de construir e ao mesmo tempo não perde a liberdade. Se isto vai, de qualquer forma, o corpo vai em relação sempre à espiral, isso é normal. Ou seja, o instinto é que o corpo acaba por girar. Tu te deitas e pouco a pouco levantas em espiral e depois acabas por girar. Mas isso é outra questão. É que quando caminhas, se começas a caminhar em círculo, é uma espiral, depois caminhas sobre ti mesmo. E quando chegas ao ponto que caminhar para a frente é ao mesmo tempo caminhar para trás, entras na não-dualidade. Então, se tiveres a técnica, é só relaxar, porque precisas da técnica para não estragar as ancas e tudo. Entras na não-dualidade e então não estás a girar nem à direita nem à esquerda. E por isso que é uma prática espiritual.
Mas é uma prática espiritual que as crianças fazem, ninguém precisa lhes explicar. O que as pessoas fazem é dizer, não giras, vais cair, vais ficar mal. As crianças adoram girar. Eu adorava girar. Eu adorava, brincava de girar. Agora eu me lembro, agora você falando. Claro, porque Quando era pequena. eles vão buscar. Então as mulheres estavam a buscar isto, não é? Então eu, quando ainda fazia dança oriental, metia-as em círculo, e comecei a descobrir que eu podia criar, porque as mulheres juntas, quando não há homens, não há espetáculo, não há nada que tenha a ver com reto externo, conseguem se entender extremamente bem. Eu descobri que, ao fim e ao cabo, aquela legenda que as mulheres não se portam bem entre elas, não é verdade no certo contexto de proteção. Entendi, no contexto de estabilidade, de conforto e de apoio, elas não se intrigam. Não, pelo contrário, são extremamente colaboradoras. Colaboradoras. Extremamente, é incrível, é assim. Mas tem que ter este contexto. Introduz um elemento qualquer, então aí é que todo o meu trabalho da rede, de como é que eu treino da mente em relação à rede de artistas, tem a ver com esses assuntos. Como é que uma pessoa, de repente, perde o essencial no desenvolvimento profissional. Não é? Como é que o essencial deixou de ser prioritário. E como é que a gente não se deu conta, não é? Então você tem isso a dar a essas mulheres. Você se vê consciente nessa missão de ofertar isso. Eu percebi em seguida, porque quando comecei a ter muitas mulheres à minha volta, porque eu nessa altura, nas aulas, tinha... Que ano era? Eu nas aulas, eu tinha 30 pessoas, eu de alunos devia ter 400. Eu quando dava um workshop ganhava imenso dinheiro, porque tinha um monte de gente. Que ano era esse? Por aí? Isto entre Chokri, 99, e quando começa a dança duende. Quando começa a dança duende, eu sei muito bem que vou para um sítio onde vou ter menos gente. Eu escolhi sabendo muito bem isso. Até 2004. 2003, 2004. Porque foi 2003, 2004, até 2, mas 2 eu já estava a brincar. Estava a seduzir as pessoas com a dança oriental, as mulheres, para as levar à dança duende. Isto é a época que eu conheci a Carolina e a Mónica. E muito mais bailarinas. A Joana Saíra fazia as aulas comigo, nessa época era muito nova, ainda não era bailarina profissional, então havia muitas. E já havia mais pessoas, não é, a dança oriental em Portugal. Porque nesse caminho que eu estou a contar, eu fui-me embora de Portugal e voltei. Não é? Então, quando eu decido, você tem tempo, porque isto agora é muito importante, o que eu vou contar agora é muito importante. Claro. Okay. É que eu decido, eu não quero mais ser dança oriental, bailarina oriental, não quero mais. Porque eu cheguei a um ponto que eu percebi o que é que eu, antes de desistir, percebi o que é que eu tinha que conseguir para ser uma verdadeira dança oriental. E foi até um gajo que me explicou no restaurante, disse, olha, tu danças bem, estás hábito do teatro e de palco, mas isto aqui não é um teatro, isto é um restaurante. Então eu percebi, e quando consegui fazer isto, o que ela me dizia, ela até me disse, olha para ela que ela sabe fazer isto. E eu vi que quando eu olhei para ela, para mim foi complicado, porque depois tinha essa coisa de olhar para ela e de me comparar a ela, mas isso para mim entrava no meu conhecimento do treino da mente, como é que uma pessoa fica prejudicada pela comparação ou pelo juízo. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, se você pode ultrapassar essa fase de complexo, de todas as emoções complicadas que vêm, você percebe que aquela pessoa está a fazer um jogo energético de magnetismo, que tem muito a ver com o magnetismo e não tanto a ver com a própria dança. Porque, no fundo, as pessoas que vão ver uma bailarina oriental, o que eles querem ver é um corpo giro. Eles não percebem nada da dança. Ou, sobretudo no Ocidente, porque no Oriente percebem dança, mas no Ocidente não percebem. E então o que você faz neste âmbito que não é o teatro, eu era mais uma bailarina de teatro, não é? Era criar este magnetismo. E quando consegui fazer isto, pensei, pá, eu já fiz tudo, não me apetece ser uma especialista de belly dance, porque ainda por cima vou ficar mais velha e as mais novas russas chegam aqui, são mais bonitas e eu não quero mais. Acabou. Então deslinhei em segredo, para mim mesmo, a minha estratégia.
isto coincidiu também com problemas de saúde. Então todos os problemas de saúde fizeram com que eu tive que revisar